Olá Feliciano e inscritos do canal, eu me chamo Marcos e eu trago mais relatos que aconteceram com a minha falecida avó, a Dona Dita. Como eu contei nos relatos anteriores, a minha avó era benzedeira e ela fazia atendimentos na cidade em que ela morava, em que eu nasci e fui criado antes de vir para Curitiba, Balsa Nova. Tudo iniciou em um domingo. A minha avó estava se arrumando para ir à missa, quando uma senhora bateu palmas na frente da casa da minha avó. A minha avó foi atender. Ela não conheceu aquela senhora. Já de frente ela viu que aquela senhora não era da cidade. Essa senhora se apresentou como Dona Lúcia, que morava em uma cidade vizinha. A minha avó pediu para que ela entrasse e as duas começaram a conversar. A Dona Lúcia contou para minha avó que era mãe de 4 filhos, um homem e 3 mulheres. O seu filho, que era o único homem, estava passando por bocados e ela já não sabia mais o que fazer. Que o seu filho já não estava mais dormindo, se alimentando, ele já não tinha mais vida. Ele havia sumido há dias atrás e quando o encontraram, ele estava andando como um mendigo na rua, todo sujo e maltrapilho. Era triste, pois ele era um homem de 35 anos. Era um homem bonito, de olhos azuis, cabelos castanhos. A minha avó perguntou para a Dona Lúcia se havia acontecido alguma coisa de diferente antes de acontecer isso. E a Dona Lúcia disse que isso aconteceu da noite para o dia. Ele estava feliz, contente e no outro dia já amanheceu triste e cabisbaixo. A minha avó pediu e que o Eduardo teria que vir ainda naquela semana. A Dona Lúcia foi embora. Se passaram 3 dias e na quarta-feira, por volta de umas 4 horas da tarde, chegou um carro. O carro parou na frente da casa. Era um táxi. Desceram a Dona Lúcia, uma moça que era sua filha mais nova e o Eduardo. A minha avó disse que quando olhou o Eduardo, ela se chocou. Não era mais um homem bonito. Era um homem todo machucado, arranhado, mordido. Ela disse que sentiu um aperto no seu coração de ver aquele rapaz naquele estado. Ela então atendeu o Eduardo. Ele se sentou em uma cadeira e ficava lá, parado, não se mexia e não falava nada. Ela orou para ele e disse: "Olha, senhora Lúcia, fizeram algo para ele, para acabar com a vida dele. Eu vou ter que descobrir que trabalho foi feito, mas eu vou precisar da ajuda de vocês para descobrir." O Eduardo ficou ali parado. Ele não se movia para nada. Então a Dona Lúcia e sua filha começaram a contar coisas que poderiam ser. Aí que veio um comentário da filha da Dona Lúcia. "Olha, Dona Dita, o meu irmão, ele ficou noivo de uma moça por 4 anos. Essa moça mora na mesma cidade que nós. Ela sempre frequentava a nossa casa, pois ela fazia a limpeza do local. E lá eles se conheceram. E mesmo ela trabalhando na limpeza, o meu irmão se apaixonou por ela. E os dois começaram um noivado. Todos os dias ela ia na casa, ficava lá. Era respeitoso o namoro dos dois e depois o noivado. Só que o meu irmão acabou se encantando por uma outra mulher, acabou se apaixonando por uma mulher da vida, que faz atendimento lá na cidade. Depois que ele deixou a sua noiva, que se chama Maria, aí que as coisas começaram a ficar desse jeito na vida do meu irmão. Será que ele foi amaldiçoado por ele ter tido contato com uma mulher dessas? A minha avó ficou cabisbaixa, então disse: "Olha, minha filha, eu acredito que não seja nada dessa tal moça. Pelo que você está dizendo, ele ama essa moça, não é? Essa moça visita vocês?" "Sim, a atual. Ela vem e visita o meu irmão. Já a ex dele, a Maria, desde quando meu irmão terminou o noivado com ela, ela nunca mais apareceu em casa." A Dona Lúcia interrompeu dizendo: "Sim, ela foi na nossa casa uma semana depois do término. Ela ficou tomando um café comigo e pediu para pegar alguns pertences que ela havia deixado. Ela foi até no quarto do seu irmão. Foi aí que a minha avó falou para a Dona Lúcia e sua filha: Não sabemos quem é. Se é alguma das duas, ou pode ser até outra pessoa. Não podemos julgar.
pois assim a espiritualidade não irá nos ajudar. A minha avó se concentrou, segurou nas mãos do Eduardo e falou: "Vamos lá, rapaz, você também tem que ter forças para se libertar." E o rapaz começou a chorar. E então saiu uma palavra da sua boca: "Cachoeira." E ele continuou falando: "Cachoeira, cachoeira." Ela então foi lá no fundo da casa, pegou uma bacia, ela encheu a bacia com água, colocou umas ervas e começou a orar. Ela pediu para que o Eduardo olhasse dentro daquela bacia. O Eduardo começou a chorar de novo. Então ele se acalmou e olhou para dentro da bacia. Só que quando ele olhou dentro da bacia, ele começou a gritar: "As minhas roupas estão na cachoeira, o meu chapéu, o meu cinto." Ele ficou tão nervoso que o taxista que estava aguardando lá fora entrou e teve que ajudar a acalmá-lo, o levando para fora. A minha avó chamou a dona Lúcia de canto e falou: "Alguém entrou na sua casa, pegou roupas e objetos dele. Eles foram próximo a uma cachoeira, local onde é feito esse tipo de trabalho. Mas eu sei que eles montaram um boneco com os pertences do seu filho. Aquele boneco está lá, no relento, ao vento, parado, envelhecendo. Tudo que acontece com o boneco está acontecendo com seu filho. Por isso ele está assim. Ele está morrendo aos poucos. Foi feito algo não para matá-lo de imediato, e sim para que ele morresse aos poucos." A família novamente foi embora, junto com aquele taxista levando a lista de coisas que deveriam ser compradas. A minha avó já iniciou o trabalho fazendo orações para aquela família e principalmente para o Eduardo. Tudo foi comprado e assim foi descoberto que esse trabalho foi feito na Cachoeira do Alemão. Então a família foi acompanhada da minha avó até o local. A minha avó disse que realmente quando eles chegaram no local, havia um boneco perto da cachoeira, escondido no meio do mato. Eles procuraram e encontraram esse boneco. E realmente era um boneco feito com galhos de árvores, folhas, mato queimado, havia restos de animais e estavam ali o chapéu de Eduardo, camisa, calça, cinta e sapatos. E até as peças íntimas dele estavam naquele boneco. A minha avó ateou fogo no boneco e o jogou dentro da água da cachoeira. Quando o Eduardo já estava melhor, a sua ex o procurou depois de um tempo. Quando ela foi visitar o Eduardo, a dona Lúcia contou que aquela moça parecia estar doente. Era uma moça de 30 e poucos anos com cabelos brancos, com roupas de uma pessoa que não tomava banho. Quando ela chegou dentro da casa, eles podiam sentir o cheiro de uma pessoa que estava há dias sem se lavar. A dona Lúcia não deixou ela ver o Eduardo, e ela começou a gritar, dizendo que tinha que pedir perdão para ele, pois ela fez algo muito mal. O Eduardo não se recuperou 100%, mas ele voltou a se alimentar, voltou a dormir, teve uma vida um pouco melhor. Ele foi cuidado pela sua mãe e pelas suas irmãs. A dona Lúcia virou uma grande amiga da minha avó. Eles até se mudaram da sua cidade para Balsa Nova. Tamanha foi a amizade que as duas formaram. A dona Lúcia faleceu há pouco tempo atrás, tanto que eu, quando era criança, ia visitá-la quando eu morava em Balsa Nova. Eu realmente vi o Eduardo, que continua vivo. Ele realmente é um senhor que você vê que tem uma certa dificuldade, mas ele se livrou daquela maldade. Aquela moça teve que ir lá confessar o que fez para ele. Ela teve a capacidade de ir dentro da casa do ex, pegou roupas e objetos dele. Trabalho maligno para que ele morresse aos poucos, pois ela não aceitava que ela foi trocada por uma mulher daquelas. Era isso que ela dizia, que ele não ficaria com ninguém. E realmente o Eduardo não ficou com ela e nem com essa tal moça. Mas essa mulher, pelo que eu sei, sumiu no mundo, essa tal Maria. Eu torço para que ela não tenha feito mais mal a ninguém e também que ela tenha pagado os seus pecados. Obrigado, Feliciano, por contar mais um relato que aconteceu e que a minha falecida avó, a benzedeira Dona Dita, presenciou
e nos contou em uma noite de quaresma que nos reuníamos em frente a uma fogueira. Deus abençoe você, sua família e todos os inscritos do canal. Abraço a todos vocês. Muito obrigado, Marcos, por compartilhar mais um dos relatos da sua avó aqui no canal. Eu gostaria de agradecer, pessoal, a vocês que chegaram aqui ao final do vídeo, vocês que sempre estão acompanhando o canal, deixando like, compartilhando e comentando. Vocês também que chegaram hoje aqui no canal, se vocês gostarem, deixem um like e compartilhem. Vocês estarão me ajudando e ajudando grandemente ao canal. Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, uma semana abençoada a todos. Até o próximo vídeo.